Por que Jesus disse, eu sou o pão da vida? A declaração de Jesus, eu sou o pão da vida, significa que ele é quem dá vida espiritual eterna ao homem. Ao afirmar ser o pão da vida, Jesus ensina que somente ele provê vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo 1. Essa verdade acerca da obra redentora de Cristo é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura. Mas por duas vezes em sequência, Jesus explicitamente declarou, eu sou o pão da vida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 35, até o versículo 48. Essa declaração é a primeira das 7 vezes em que Jesus significativamente declara, eu sou, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Também o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 1 até o versículo 9. João, capítulo 10, versículo 11 até o versículo 14. João, capítulo 11, versículo 25. João, capítulo 14, versículo 6. E João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aleluias. Jesus usou a declaração, eu sou o pão da vida, durante seu sermão de repreensão e exortação aos judeus. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Lá em João capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 15. Essa multidão de pessoas estão incluídas homens, mulheres e crianças. Depois, durante a noite, Jesus atravessou o mar da Galileia, rumo a Cafarnaum, juntamente com seus discípulos. Foi nessa ocasião que Jesus andou sobre as águas. João capítulo 6, versículo 16 até o versículo 21. Esses milagres são chamados de sinais, porque a finalidade deles era revelar a verdade acerca da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que no dia seguinte a multidão se reuniu perto do local onde tinha comido o pão que Jesus multiplicou. Percebendo que o Senhor não estava por ali, eles tomaram os barcos e foram procurar Jesus na cidade de Cafarnaum. Está lá em João capítulo 6, versículo 22 até o versículo 24. Quando aquelas pessoas encontraram Jesus, ele disse que elas vieram motivadas por desejos superficiais e materiais. Aquelas pessoas não procuravam Jesus porque tinham entendido o verdadeiro significado espiritual de sua pessoa e ministério. Os milagres serviam como aprovação divina da sua missão e o identificavam como o Messias prometido. Mas aquelas pessoas estavam interessadas, mesmo era em comer até se fartar. João capítulo 6, versículo 26. Jesus repreendeu a multidão, ensinando que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico. Nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. Nenhum alimento físico pode prover sustento à alma. A comida terrena é perecível. Então Jesus advertiu aquelas pessoas a ensinarem pelo verdadeiro alimento que produz
e sustém a vida eterna. Ele próprio revelou-se esse alimento. Ele dá a si mesmo àqueles que pela fé se alimentam dele. É nesse contexto que Jesus declara: eu sou o pão da vida.